quando o Wilson coloca a questão de tudo que está no Estatuto, mas não se cumpre no PT, e tudo que foi falado aqui, ou nós preparamos o partido para ter um projeto nacional que unifique bancada, executivo, dirigente do partido, ou senão nós vamos deixar de ser o que nós somos hoje. Porque nós só somos aquilo que o Frates fala, uma máquina, né? Porque nós tivemos um processo de organização diferente dos outros partidos. E o somos até hoje, com todos os problemas que nós temos. Aí, a nível de organização, nós temos muitos problemas. Mas nós ainda somos melhor organizados do que qualquer outro partido, ou de esquerda, ou de centro, ou de direita do Brasil. Isso nos coloca o seguinte, é que nós podemos melhorar as nossas instâncias. E eu não, sinceramente, eu não vejo que parlamentar tem que começar a defender a posição do PT, não. O PT tem que ter uma posição e o parlamentar tem que defender a posição que foi discutida no partido. A política nos pequenos municípios funciona de forma diferente. Debate político lá é muito pouco. O que existe é uma relação de amizade e de afetividade. Fulano é bom, fulano pode ser do DEM, não, mas o partido dele não é bom, não, mas ele é uma pessoa ótima. Esse é o discurso, até para os companheiros do PT faz esse discurso. No meu estado eu ouvi isso várias vezes. Então a gente precisa passar por um processo de formação política de quem vai ser dirigente do partido. Saber o que é se apropriar das grandes linhas políticas que o partido tem. Mas para isso, se nós não tivermos sanção no estatuto, resolve nada, está tudo escrito lá. Mas como não tem sanção, ninguém faz. Foi muito boa a abordagem que o Wilson deu em relação a esse tema, porque nos mostrou o seguinte: nosso problema central não é o estatuto. O estatuto tem problemas, é claro. O nosso problema central é a cultura partidária, e nós estamos fazendo uma discussão aqui de como intervir na cultura partidária via tema do estatuto. Porque, na verdade, o estatuto reflete, em termos de regras, aquilo que a gente gostaria, ou que a gente quer que seja a nossa vida partidária. Ao contrário do que disse o Eloy, pelo que eu entendi do que ele falou, eu acho que o PT tem que ter, sim, a vontade de coordenar a ação legislativa da sua instância referente. Lá na bancada, que também é uma instância do partido, mas quando o assunto requer um posicionamento do partido, o partido deve se posicionar e deve cobrar a fidelidade. É uma questão que eu acho que é básica do funcionamento da democracia. Para isso, nós precisamos ampliar a nossa organicidade. Ou seja, aquilo que foi colocado aqui, nós precisamos ter, digamos, a ambição de, num primeiro momento, organizar, capacitar, estruturar a vida das direções. E, num segundo momento, buscar que isso desça a um nível de militância. Ou seja, aquele filiado que não é membro da direção, mas que quer ter uma vida informada, participante, ativa, quer ser, digamos, organizado pelo partido. Eu me filiei porque eu quero me organizar politicamente. Eu não quero necessariamente ser membro da direção, não tenho tempo para isso, não tenho interesse, ou não tenho interesse agora, vou ter no futuro, mas eu quero ser um membro do partido. E nós precisamos oferecer isso para os nossos filiados. Para isso, na minha opinião, fundamental. Primeiro, checar no estatuto todas as regras que existem e que não são cumpridas, e aí não é um problema de sanção não, viu? Mas pela sanção existe. Todo aquele descumprimento do estatuto pode gerar um nível de decisão por parte da direção que envolve, inclusive, sanções, com base na disciplina partidária. O problema é que nós nos permitimos uma frouxidão política. É muito comum no município ter uma bancada de vereadores dividida, tem 2 vereadores, um com cada opinião sobre um assunto, e a direção do partido acha: eu não vou enquadrar, porque se eu enquadrar ele vai sair do partido. É certo, como se fosse a necessidade de preservar 2 vereadores maior do que a de preservar o espírito coletivo no partido, o espírito democrático no partido. O nosso crescimento nesses anos todos não pode nos deixar a sensação de que, olha, nós crescemos muito, então nós somos hoje uma grande máquina eleitoral. É verdade, nossa vocação não é ser uma máquina eleitoral. Nossa vocação principal é ser um partido com capacidade dirigente, que
gere consciência política, acúmulo de consciência de classe, de consciência de nação, de consciência de projeto nacional, de relações internacionais. Porque se nós queremos tudo isso, nós não podemos trabalhar com a cultura de que, olha, nós vamos trabalhar de acordo com a conjuntura. A conjuntura vem, tem a conjuntura que influencia a nossa ação, mas tem um planejamento para a conjuntura e um planejamento para a vida orgânica do partido. E, por fim, dizer que eu acho que um dos grandes dramas do PT, justamente nesse crescimento, a tentação nossa é dizer o seguinte: olha, eu não vou brigar com vários parlamentares que são importantes do partido e tentar, por exemplo, discutir com eles se a estrutura de mandato que eles têm deva ser mais ou menos compartilhada com a estrutura do partido. Mas, na prática, se a gente não faz isso, muitas vezes, parlamentares, executivos do PT, passam a comandar o partido sem entrar na luta partidária, sem entrar na discussão partidária. Ou seja, de longe, pela capacidade de empregar, pela capacidade de decidir alguns assuntos importantes, pela capacidade de influenciar em financiamento privado de campanha, as pessoas têm poder que não tem legitimidade nenhuma. Ah, mas o mandato da legitimidade é o mandato do partido. Diz a Constituição e diz o nosso Estatuto. E, no entanto, a gente age como se o mandato pertencesse ao parlamentar. Assim, eu sou muito bom de voto, fui lá, consegui os votos. Tá certo? Eu conquistei esse mandato para o partido. Como se não tivesse nada a ver o fato de ele ser do PT, como se não tivesse nada a ver a história que ele teve dentro do PT e assim por diante. Então, por isso que eu defendo, é uma visão até, digamos, de processo político, eu defendo que a gente procure redesenhar esse conjunto de regras e suas consequências de acordo com essa concepção. A concepção de um partido que quer ser muito presente e forte, como, digamos, realidade partidária, de modo que aquele cidadão que quer ser parlamentar, ou que quer ser secretário, ministro, prefeito, governador ou presidente da República, ele saiba o seguinte: eu vou ter que negociar o programa de governo com o partido. Eu vou ter que empurrar e dizer o seguinte: ou você aceita, então não sou candidato. Como se ser candidato fosse um favor para o partido e não uma consequência da vida partidária. O Estatuto permite uma direção democrática. É só aplicar, usar as coisas. Permite centralizar, permite defender o partido. Eu acho que a nossa discussão dá sinais de que nós podemos propor um partido que intervenha mais na sociedade, que não faça, que além de ter capacidade eleitoral, ele tem que ter capacidade de ação social, de intervenção política na sociedade e no governo. Então, eu acho que para evoluir numa direção dessa, eu veria duas coisas que eu acho que a gente não resolve bem, e talvez tenha que ter alguma adequação estatutária. Uma é ter direções com mais coletivas, eu acho que são muito pouco coletivas. Nesse sentido, valia a pena a gente incorporar aqui, nesse ponto, uma proposta que foi feita numa discussão passada, de que o presidente não é uma instância, a presidência não é uma instância, não é eleita em separado. O Wilson propõe, por um lado, criar instâncias regionais. Entre o município e o Estado, a direção municipal e a direção estadual tem uma instância regional. Sou a favor também. Aí nós temos que ver se não tem que ter algum mecanismo que envolve mais o conjunto das direções. Sobre partido e governo. Eu acho que seria muito bom se a presidenta fosse membro da Executiva Nacional. Do diretório não tem a menor dúvida, da Executiva também. Eu não acho que a crítica à fusão partido-Estado seja a separação formal entre partido e governo, ou entre dirigentes do partido e dirigentes do governo, que é disso que se trata. Eu sou a favor de ter unidade nessa direção. Outra coisa é ver o desenvolvimento que o partido tem, que o Estado tem. Mas entre os dirigentes, uma direção real, que dirige o Estado, o governo, dirige o partido,